O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral, também pelos meios de comunicação social, graça e paz. Estamos celebrando a solenidade da ascensão do Senhor. Ascender e não ascender. Aliás, Jesus ascende aos céus para acender em nossos corações o fogo do divino amor. Palavras parecidas, mas com conteúdos tão diferenciados. Acender é subir, acender é inflamar a chama do amor em nossos corações. E a alegria transborda em nosso coração por essa solenidade e também pela alegria de poder acolher esse expressivo grupo das pastorais sociais do Regional Leste 2. Ficarão de pé, por favor. Isso, então temos um grupo espalhado, são expressivas forças engajadas na missão que o Senhor confiou de transformar o mundo em favor da vida. Realidades tão diferenciadas. Pastoral social é sempre uma resposta de Deus aos clamores, seja um enfermo, seja um pescador, seja a superação das desigualdades raciais. Somos todos iguais, a caridade exercida, a sobriedade, paz, cuidado das crianças, do idoso, e assim por diante. É tanta coisa bonita que eu nem terminaria, não é? Também dos presos, que mais que eu esqueci? A sobriedade, né? Saúde espiritual, a AIDS também, né? Por os irmãos que vivem em situações desafiadoras. Acho que eu não esqueci de ninguém não, né? E na pessoa do coordenador, sintam-se todos lembrados. Veja como esse batalhão é importante, né? Espalhados pela nossa Minas Gerais, trabalhando em favor da vida. Uma salva de palmas. Pode aceitar. São muitas pastorais, muitos movimentos, graças a Deus. Esse retiro foi sonhado, só tem 7 anos que a gente queria fazer, né, Rodrigo? Mas tudo no tempo de Deus. Já programamos, já tinha pregador, já tinha local, só não tinha gente. Dessa vez teve tudo. Teve gente, teve local e teve o pregador recém-chegado. Deus seja louvado. Às vezes, quem convive comigo, eu falo, calma, tudo no tempo de Deus. Vamos repetir? Tudo. Às vezes a gente não tem paciência, não é verdade? Mas é tudo no tempo de Deus.
E a solenidade de hoje também, nós queremos rezar por todos os falecidos, pelas intenções que já foram lembradas. E na missa de hoje, nós ouvimos o Evangelho de São Mateus. Interessante. É conclusão do Evangelho de São Mateus. São as páginas finais do evangelista. De outro lado, nós vimos também na primeira leitura que é o início do livro dos Atos Apóstolos, Lucas escrevendo aos Atos. É o início, bem início, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Se no Evangelho conclui, Lucas inicia a história da vida e missão da igreja, e a segunda leitura, Efésios, é a continuidade da missão. Interessante. O Evangelho é a conclusão, a primeira leitura é o início, e a segunda leitura nos exorta a perseverar na missão, pois de Cristo temos tudo, nada nos falta. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós continuamos a missão de Jesus. Festa da Ascensão do Senhor quer dizer isso. Jesus concluindo, depois de 40 dias, aparecendo aos discípulos, 40, tempo perfeito de purificação, de transição e de preparação. Transição, purificação e preparação. Jesus parte para junto de Deus, para ficar junto de nós. É a conclusão da missão de Jesus, é o início da nossa missão. Por isso eu gosto de dizer sempre, Ascensão, festa da Ascensão é a festa da nossa missão. Como deveríamos nos alegrar, nunca reclamar da missão que temos pela frente. Sem mérito nenhum, eu continuo a missão de Jesus. Tem gente que acha que está fazendo até favor para a igreja, não presta. Devemos sempre agradecer a Deus nas dificuldades, e nas pastorais temos muita dificuldade, não temos? Então não reclame, fala, Senhor, obrigado por confiar em nós, a nossa fragilidade, a nossa missão. Como o Papa Bento falou, muito me alegra que o Senhor saiba trabalhar com as nossas fragilidades a serviço do reino. Isso é muito bom. Continuar a missão de Jesus. Não precisaria dizer mais uma palavra. A alegria de continuar a missão de Jesus. E é isso que Lucas retrata com os símbolos, com os sinais maravilhosos, que eu não vou prolongar porque tem tanta coisa bonita. Os sinais que Lucas apresenta evidencia essa teofania, essa manifestação de Deus. E no Evangelho, Jesus nos envia em missão, com a autoridade que Ele recebeu do Pai. Somos enviados em missão para fazer discípulos todos os povos, batizando em nome da Trindade, mas não é só batizar, é ensinar a observar tudo o que vos ordenei, e há uma certeza, não ficaremos órfãos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Eu digo sempre, pode me faltar sempre algumas coisas, mas eu nunca senti a falta e a ausência de Deus. Na pastoral, às vezes falta dinheiro, na vida, às vezes falta dinheiro, às vezes faltam algumas coisas na vida, mas uma coisa não há dúvida, Deus está sempre presente. É o que o retiro que vocês estão fazendo, e o Frei assim nos ajudou a entender, que a nossa missão, pela misericórdia de Deus, é reconstruir a igreja, continuar a missão de Jesus, inspirados nesse ícone do ano franciscano, São Francisco. A vida não consiste em ficar choramingando, a vida consiste em viver a missão com zelo, com ardor, com alegria. Não podemos perder tempo com lamentação, mas devemos gastar todo o tempo com a evangelização. Claro que dificuldades existem, claro que às vezes chateações existem,
mas nunca serão um mar para que nele nós sejamos sucumbidos, imergidos e afogados. Deus nos garante o êxito na travessia das ondas agitadas do mar da vida. Isso é muito importante. Por isso glorifico a Deus com essa graça que Ele nos concede, de levar adiante a sua missão com a força e a presença do Espírito Santo, como nós vamos celebrar domingo que vem com a solenidade de Pentecostes. Continuar a missão, consagrados, consagradas, religiosos, religiosos, tem uma religiosa entre nós, continuar a missão, né, como um religioso, freia religioso, por enquanto, se Deus quiser, diocesano, continuar a missão de Jesus. Como cristãos leigos e leigas, levar adiante a missão de Jesus. E eu concluo perguntando, vamos renovar a alegria da missão? Então levante a mão. Sem lamentos, mas com muita confiança. Repete comigo. E precisa muito. Tem hora que a barra pesa, né? Tem hora que parece que tudo vai naufragar. Mas é nessa hora que Deus manifesta a sua presença e a sua força. Queridos irmãos, queridas irmãs, também hoje nós celebramos o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais e o Papa Leão é um homem de extrema sabedoria. Então, alguns aqui sabem, leem o Papa, ouvem o Papa. O Papa Leão tem me surpreendido por uma profundidade impressionante. Eu tenho falado isso insistentemente porque existe muita bobagem na internet. O Papa Leão nos mandou uma mensagem muito bonita esse Dia Mundial das Comunicações. Preservar rostos, preservar vozes, preservar rostos. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo num mundo muito midiático, muito de internet, de inteligência artificial, mas tudo isso é importante, claro, a inteligência artificial não é do demônio, ela é de Deus, se souber usar. Você pode usar para o mal. Mas se usarmos a inteligência artificial, vamos chegar mais longe com a evangelização. Mas podemos também destruir vidas, destruir dignidades, semear discórdia, semear fundamentalismos, radicalismos. O Papa Leão, na sua mensagem, o Papa Leão, na sua mensagem, não é falha do microfone, é falha de quem está atrás do microfone. O Papa Leão tem que saber usar. É isso, Dia Mundial das Comunicações, tem que saber usar os meios de comunicação social. Você acha que eu ia perder uma chance dessa, né? Tem gente que tem as ferramentas e não sabe usar. Saiba usar seu celular, saiba usar seu computador, saiba usar seu notebook, saiba usar a sua senha, porque você pode passar o dia inteiro fazendo bobagem, mas pode ficar pesquisando, aprofundando, buscando respostas, aperfeiçoando o seu conhecimento. O Papa fala isso, a inteligência artificial, os recursos, não é para que a gente se acomode, mas que a gente aperfeiçoe nosso conhecimento. Não podemos delegar aos algoritmos ou artificial o que é real. Deus nos deu rosto, Deus nos deu voz, Deus nos deu inteligência. Nós temos que desenvolver. Nós somos eternamente desafiados a crescer. Um antropólogo dizia, somos um inacabamento final, ou seja, de Camorran, nós nunca estamos prontos. Temos sempre que aprender, sempre que aprender. Então, não perder a oportunidade do exercício mental. Entre um canto produzido pela IA e um canto produzido por uma voz humana, eu fico com a voz humana, com todos os limites. Uma poesia da IA não tem vida,
mas uma poesia feita por uma pessoa matuta, simples, lá um pescador na beira de um rio. Tem vida, tem conteúdo. O Papa falou, a homilia não pode ser preparada pela IA, como ferramenta sim, mas tem a vida da pessoa. Eu leio muito, pesquiso nos meios de comunicação social, nas fontes diversas, mas eu deixo Deus falar também pela minha vida. Entenderam bem? O Papa na mensagem fala, tomem cuidado, porque tem muita gente engolindo na internet o que é mentira, o que é distorção, e usando a internet para provocar separações, polarizações, quando deveria ser para criar aproximações. E assim por diante, a mensagem segue, né? O Papa nos convidando a não perder oportunidades de viver proximidade, convívio. Sim, mande mensagem pelo WhatsApp, mas se faça presença. Mande mensagem pelo seu Instagram, mas não basta. Um sorriso, um abraço, faz toda a diferença. Não é verdade? Bendito seja Deus, alguém está distante nos Estados Unidos, mande uma mensagem. Você não vai ter condições de chegar lá agora, mas o dia que você puder, transforme o virtual em real. Não adianta mandar mensagens lindas virtuais e quando se encontra, frio, indiferente e omisso. Lidar com o artificial, mas não ser dominado pelo artificial. A inteligência artificial é para ser usada e não é para nos usar. Somos senhores também da inteligência artificial, mas tem que desenvolver a inteligência. Estou rezando muito pelos nossos jovens, para que não se acomodem, temos essa juventude bonita, não se escravizem com a inteligência artificial. Usem, mas não se deixem ser usados. Tem que ter senso crítico, o Papa fala. Creio que com isso você ficou com vontade de ler a mensagem, não? É linda. O Papa Leão nos surpreende cada dia, também com o seu posicionamento profético em favor da paz, sempre em cima da palavra de Deus. O Papa não é político, o Papa é um evangelizador. Então o Papa Leão tem sido profeta, como Francisco, o Papa Francisco, na promoção da vida e da paz. Ao Papa Leão também todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, todo o nosso respeito, toda a nossa confiança. Amados irmãos e irmãs, portanto, nesta solenidade da Ascensão, nessa festa da missão, sejamos alegres testemunhas do Verbo. Não deixem sufocar a sua voz. Não deixem macular o seu rosto. Você tem nome, você tem história, você tem raízes e nós precisamos preservá-las. Papa Francisco, numa outra mensagem, disse: não percamos a memória de todos que nos antecederam. E eu digo, passe pela história escrevendo uma bela história. Não escreva uma história de tragédias e de tristezas. A nossa missão é tornar o mundo melhor. É o bem viver que nos desafia, que as pastorais sociais vestem camisas tão diferentes, mas a causa é sempre a mesma. Hoje eu pedi que eles viessem com as suas camisetas diferenciadas. As camisas podem ser diferentes, mas a causa é a mesma. Isso é importante. E qual é a causa? A vida, o bem viver, o reino de Deus, a missão que o Senhor nos confia, com a força e a presença do Espírito Santo. Amém. E que Maria, Mãe de Deus, que Nossa Senhora, Mãe e Rainha, Mãe da Igreja, também nos acompanhe em nossa missão. A presença de Maria é certeza de que nós vamos corresponder cada vez mais à missão que o seu Filho nos confiou. Não tenho dúvida que Nossa Senhora um dia carregou o menino Jesus,
Hoje, Nossa Senhora me carrega, te carrega e nos carrega no seu colo. É bom saber que Maria é mãe da igreja, nossa mãe, e vamos continuar a missão do seu filho. Ontem eu contei uma história, se vocês quiserem eu posso contar agora. Querem que eu conte? Vocês ouviram uma história bonita. Vou contar do meu jeito, para encerrar a homilia. Uma história que uma vez eu li, eu nunca mais esqueci, e vi que grande é a minha responsabilidade. Conta-se que certa vez Jesus ascendia ao céu, era a ascensão do Senhor. E ele se encontrou com o arcanjo Gabriel, que descia para a terra para uma missão, porque afinal os arcanjos não dormem. São Miguel não dorme, Gabriel não dorme, Rafael não dorme. Pela nossa saúde, o Rafael pelo nosso combate e Gabriel para nos comunicar a força de Deus. Jesus subindo, o arcanjo descendo. E eles trocaram essa conversa. O arcanjo olhou para a terra e viu pontos de luzes na escuridão lá embaixo na terra. E o arcanjo perguntou: Senhor, o que são aquelas luzes brilhando? Ele disse: são meus discípulos, é minha mãe, que vão pelo mundo levar a luz e a missão. E o arcanjo perguntou: Senhor, excetuando a sua mãe, tirando a Nossa Senhora, que nunca vai falhar, e se eles falharem no plano que o Senhor tem? Jesus falou: eu não tenho outros planos. Eu não tenho outros planos. Quando eu li isso, eu falei: Jesus do céu, se eu falhar, Jesus não tem outro plano, não. Você não pode falhar como mãe, como pai, tem que pedir a Deus sabedoria. Você não pode falhar. Claro que somos imperfeitos, mas nós não temos um segundo plano, Frei. Você está chegando, Deus só tem um plano. Feliz quem descobre, e não só descobre, mas realiza o plano de Deus. Uma bela história, não? O arcanjo e Jesus, Jesus e o arcanjo. E se eles falharem, eu não tenho outros planos. Viva bem a sua missão.